Quando eu estava a pensar e a preparar esta meditação e a orar sobre o que é que Deus quer trabalhar connosco a partir do Evangelho de São Marcos, quando ele diz que ele ali não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Isto reporta-nos obviamente à nossa fé. Muitas vezes a nossa fé pode ser impedimento à ação de Deus. Não porque Deus perdeu poder ou a nossa fé é quase como uma barreira para Deus agir. Deus não se limita por causa da nossa falta de fé. Mas muitas vezes, se olharam bem para esse livro de Hebreus, a fé implica a ação da nossa parte. E às vezes é a falta de ação da nossa parte que revela a falta de fé que nós temos, a convicção profunda de quem Deus é. Infelizmente, a sociedade contemporânea tem um conceito de fé diferente daquilo que é a fé que a Bíblia ensina. Muitas vezes a pessoa diz, se tu estás a passar uma enfermidade, estás doente, se tem fé, Deus vai curar-te. Mas é mesmo isto que Deus vai fazer? Se estás, se calhar, com uma situação de desemprego, fica firme, tem fé, Deus vai te dar um emprego. Mas é mesmo isto que vai acontecer? Talvez alguém está a pensar em ir a uma entrevista de trabalho e alguém diz assim, não, fica com fé, essa entrevista vai correr bem. É esta fé que a Bíblia está a dizer? Este texto de Hebreus nos está a sugerir que fé é acreditar muito que alguma coisa boa vai acontecer. Eu quero olhar convosco este texto de Hebreus porque não é isso que a Bíblia ensina. A fé não é um acreditar muito de que alguma coisa positiva vai acontecer. Isso é mais na linha do pensamento positivo. E já me tenho ouvido dizer, entre pessimismo e otimismo é preferível ser otimista. Mas isto não é fé. Nem uma coisa nem outra. A fé é algo diferente disso. A fé é algo diferente de ser otimista. A fé é a firme certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção daquilo que Deus vai fazer e não daquilo que eu quero que Deus faça. Não sei se conseguem entender a diferença. É a firme convicção daquilo que eu sei que Deus vai fazer e não aquilo que eu quero que Deus faça. É interessante esta afirmação, que não sei se repararam, este capítulo 11, verso 6, que nós citamos muito quando falamos desta questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vem dentro da secção em que Deus está a falar de quem? De Enoque, aquele que andou com Deus. E por isso Deus se agradou dele e o tomou para si. Esta secção diz-nos duas coisas necessárias para a fé. Duas coisas básicas para a fé. A primeira, é necessário que eu creia que Deus existe. Parece básico, tão lógico. Obviamente eu não posso exercer a minha fé se eu não tenho um conceito acerca de Deus. Se eu não penso acerca de Deus. Aquelas pessoas lá em Nazaré, eles não tinham fé porque o conceito deles acerca de Jesus era que Ele era o filho do carpinteiro. Ele não era o Messias. E como é que alguém que é um simples carpinteiro, como é que alguém que é um simples pedreiro, como é que alguém que é um simples estudante, como é que alguém que é um simples veterinário, como é que alguém que é um simples técnico de contas, como é que alguém que é um simples pode anunciar as maravilhas de Deus? E isto ultrapassava o conceito daquela gente. Eles não conseguiam conceber um Deus entre nós. Então é necessário para eu exercer fé. Primeiro eu creia que Deus existe. E segundo eu creia que Deus é bom. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus não é Zeus. Deus não é um Deus grego. Deus não é um Deus romano. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que acorda mal disposto. Deus não é um Deus que anda à procura de maltratar os seus filhos. Deus é um Deus que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E às vezes nós parece que temos um conceito acerca de Deus, de um Deus que não tem prazer na bênção dos seus filhos, na felicidade dos seus filhos. Óbvio que Deus tem. Primeiro é necessário acreditar que Ele existe. Segundo é necessário entender que Deus é galardoador dos que o buscam. Então o que é a fé? O que é a fé? Eu queria ver o que é que vocês descobriram. Podes passar para o próximo slide? Fé. O que é que vocês encontraram? Palavras de ação vocês encontraram? Podem-me dizer? Começando aqui para frente, o que é que encontraram? Uma cada um? Porque há muitas.
Galardoador. Galardoador. Já acabei de dizer, certo? Mais, fé está relacionada com a ação nossa, não aquilo que Deus faz. Hã? Abel ofereceu. Mais. Versículo 13. Crer sem ter visto. Crer sem ter visto. Alcançaram testemunho. Mais. Hã? Entendemos. Entendemos. Tem a ver com conhecimento também intelectual. Não é só, mas também. Hã? Aparelhou uma... Construiu. O verbo é construir. Aparelhar. Construir. Acreditou e preparou. Agradar. Preparou. Peregrinou. Concebeu. Habitou. Obedeceu. Esperou. Esperou. Concretizou. Concretizou. Louvou. Morreu. Morreu. O problema é que a gente pensa que fé é só coisas boas. Eu por isso mandei-vos saltar para o verso 30. Porque lá vai fazer uma listagem de coisas que a gente não associa à fé. Morreu, mais. Ofereceu. Venceram reinos, mas a seguir vieram as tribulações. O que é que eles foram? Extinguiram a violência. Extinguiram a violência do fogo, mais. Ainda estamos na parte boa. Foram fé. A fé produz tortura. A fé produz ser cerrado ao meio. A fé produz passar necessidade. Eu já não quero esta fé. Eu quero a fezada. Aquela em que eu vou a um emprego e aquele emprego é meu em nome de Jesus. Aquela em que eu declaro que eu vou ser curado e já estou curado mesmo não estando curado. Eu quero esta fé. Agora, aquela fé que me diz que eu vou passar necessidade, eu vou já rasgar esta parte do livro de Hebreus. Porque aí está a dizer que estes homens, estas mulheres, viveram pela fé necessidades. Andaram pelas covas, desgarrados, pelos desertos, como que esta terra não merecesse a sua presença. Entendemos a fé assim? Eu creio que nós temos uma fé muito otimista e não uma fé bíblica. Então podes ir clicando em alguns destes verbos da ação. A fé é mais do que uma coisa só. É mais do que uma consequência ou uma confiança obediente. É isso. Mas quando eu comecei a pensar na fé, afinal a fé é muito mais outras coisas. É uma certeza, é oferecer, é confiar, é crer, é subjugar, é obedecer, é preferir, construir. Avança. É ser maltratado, não é maltratar. É ser maltratado. É abençoar, é sofrer, é celebrar, é recusar. É interessante. Pela fé, Moisés recusou. E nós temos a ideia que pela fé é só receber. Venha a mim o teu reino. Mas Moisés disse, não, eu não quero as bênçãos de Faraó. Agora, podes continuar só para peregrinar, mais, perseverar. Antes disto, volta para trás. Foste mais. Ok. E praticou a justiça. E havia muito mais coisas. E a fé é tudo isto e muito mais. A fé não é só confiar. Não é só uma confiança firme de que Deus vai fazer. É uma confiança firme de que Deus vai fazer e, em consequência disto, eu obedeço a Deus e passo a agir. Não é só uma obediência de ação, em que eu faço coisas acontecerem fruto daquilo que eu acredito. Seja construir, seja receber, seja sofrer, seja passar necessidades, seja enfrentar, seja subjugar, seja trazer justiça, seja, acima de tudo, a fé está relacionada com perseverança. Abraão é considerado o pai da fé. Porquê? O livro de Hebreus fala disto. Abraão é considerado o pai da fé. Porquê? Ele confiou no Senhor e peregrinou numa terra que Deus havia prometido que ele iria ter. E confiou que Deus lhe iria dar um filho de uma promessa e fazer dele uma grande nação. Mas quanto tempo é que ele levou até receber esta promessa? Quem sabe? Quantos anos Abraão levou até receber a promessa? Centenas. Não foram centenas. Não foram, isso foi quando ele teve o filho. A promessa do filho, eu só estou a falar dessa. 25 anos, estão a mandar à toa, não é? Pode ser que acerte. 25.
25 anos entre ele ter recebido a promessa de Deus e a concretização da promessa. Abraão hoje não seria considerado o pai da fé coisa nenhuma. Hoje estamos a viver um meio evangélico onde nas igrejas o ter fé é receber aqui e agora. Eu faço já uma corrente de oração e esta semana, no final da semana, já recebi a bênção. Se eu não receber a bênção até ao final da semana, há qualquer coisa de errada com a minha fé. Se eu não recebi a cura como eu pedi, e alguns atrevem-se a exigir, alguns atrevem-se a ordenar, a dizer, eu declaro a Deus que Ele faça, como se Deus fosse o nosso escravo. E isto é uma perversão clara dos ensinos bíblicos. Daquilo que a Bíblia nos ensina que é ter fé. Fé está sujeito à ação de Deus. E por causa daquilo que Deus me diz, se eu tenho fé, eu submeto-me. Nem que seja a esperar 25 anos. Se eu tenho fé, eu submeto-me. E é curioso que os amigos de Daniel aparecem aqui como heróis da fé, que extinguiram a violência do fogo. Mas eles têm uma postura que eu não vejo hoje em muitos cristãos dos nossos dias. Eles não estão arrogantemente a falar a Nabucodonosor. Sabes, Nabucodonosor, Deus vai fazer assim ou vai fazer assim. Ele diz, sabes, Nabucodonosor, nós não nos vamos dobrar diante da estátua de modo algum. Porque nós temos um Deus a quem nós servimos. Mas fica sabendo que se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, ainda assim nós não dobramos os nossos joelhos. Deus pode, porque Ele tudo pode. Ele pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar, Ele continua a ser Deus. Tens orado desta maneira? Deus, eu tenho a necessidade, eu tenho a enfermidade. Se eu ficar curado, glória ao Teu nome. Mas se eu não ficar curado, Tu continuas a ser o Deus que Tu és. E em nada diminui a minha fé. Porque a minha fé não está limitada às circunstâncias. Não está limitada aos milagres que acontecem ou deixam de acontecer. A minha fé está alicerçada em Deus. Daí a necessidade de nós termos uma compreensão clara do que significa viver em fé. É interessante que a palavra de Deus, o verso 13 e o final deste capítulo 11, o verso 39, tem duas afirmações lindíssimas acerca do que é a fé. E mais uma vez, se as pessoas lerem a Bíblia, muitas igrejas vão ficar vazias. Porque não tem a ver com o conceito de fé que elas têm acerca de Deus. Vejam lá quais são as pessoas de fé. O verso 13 e o final do verso dizem o quê? A sua fé era alicerçada em quê? E o que é que aconteceu na vida destas pessoas? Verso 13. Quem pode ler em voz alta? 13 ou 31? 13. Primeiro o 13 e depois o 39. Porque eles são parecidos. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha. Estás a ler errado. Todos morreram cheios de fé, mas não receberam? É isso que a vossa Bíblia diz? É. Então o que é que se passa com as igrejas hoje? Hoje ter fé é receber. É isso que a Bíblia diz? Eu não estou a dizer que Deus não quer dar. Estou a dizer que a nossa fé não pode ser só do aqui e do agora. Nós temos limitado a nossa fé ao aqui ou agora, a esta semana, ou a este dia. E que se a coisa não acontece como eu quero, então eu não tenho fé e eu tenho que... E é uma compreensão errada daquilo que Jesus nos ensina, que a fé de facto pode ser maior ou menor. Que a fé pode ser desenvolvida. Mas por outro lado, todos eles morreram sem obter. Porquê? Podes continuar o texto? Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Porquê é que eles não receberam aquilo que Deus tinha prometido? Sabem porquê? Porque a promessa de Deus era maior do que as circunstâncias. A fé deles estava alicerçada naquilo que Deus vai fazer no reino celestial. É por isso que Jesus diz, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Os nossos olhos estão postos na eternidade, naquilo que é a bênção maior. Os nossos olhos estão postos no aqui e no agora. E nós estamos a viver dias em que a fé se restringe ao aqui e ao agora. E perdemos o sentido do futuro. Alguém pode ler o verso 39, porque o verso 39 é praticamente idêntico a este verso 13. E todos estes. Tendo que pela fé, não alcançaram a promessa. Então eles tinham fé e então receberam... Não foi receberam? O que é que diz? Não alcançaram. Que estranho. Parece que o ensino da Bíblia acerca da fé
é mais sobre não receber e como permanecer quando não recebemos do que sobre receber aqui e agora. Concordam? É o que está escrito. Estes homens cheios de fé, porque são heróis da fé, cheios de fé, morreram sem que as promessas se tivessem cumprido. Obviamente isto levanta uma pergunta: como é que tu reages quando as bênçãos que tu esperas não chegam? Porque fé é conseguir viver quando as expectativas que eu tenho não se concretizam. Mas por outro lado, fé é quando eu consigo viver e pôr em prática aquilo que eu acredito que Deus me tem chamado a fazer. Eu gostaria de terminar o nosso tempo mostrando um pequeno vídeo acerca deste homem, este Jean-François, chamado Blondin. François, ele é francês. Blondin é um homem conhecido porque ele era um acrobata e ele atravessava as cataratas do Niagara. Isto são fotografias daquela época. Atravessava sobre aquele cabo e ele era famoso por causa desta acrobacia que ele fazia. O curso Alfa utiliza este acrobata como um bom exemplo do que significa a fé. Então eu gostava que tomassem atenção a este pequeno vídeo. Próximo, podes avançar. Próximo slide. E agora clica lá em cima, vamos assistir a este vídeo. Amor. E o que significa ter fé? Jean-François Rabelais, mais conhecido como Blondin, era um famoso equilibrista de corda bamba e acrobata. Talvez ele seja mais conhecido pelos seus feitos na corda bamba de 335 metros de comprimento, suspenso a 48 metros sobre as cataratas do Niágara. O show dele era visto por muita gente e começava com uma caminhada relativamente simples usando uma vara. Depois, ele surpreendia o público soltando a vara. Certa vez, ele cruzou a corda bamba com pernas de pau. Outra vez, com os olhos vendados. Outra vez, sentou uma metade do caminho para cozinhar e comer um omelete. Em 1860, um grupo da realeza da Inglaterra foi ver a performance de Blondin. Depois da caminhada espetacular, ele empurrou um carrinho de mão de um lado para o outro enquanto a plateia o aplaudia. Depois colocou um saco de batatas no carrinho de mão e o levou até o outro lado. As pessoas gritaram mais alto. Depois ele se aproximou da realeza e perguntou para o Duque de Newcastle: "O senhor acha que um homem poderia ser carregado neste carrinho de mão até o outro lado?" "Ah, sim, eu acho que sim", disse o Duque. "Então, suba", respondeu Blondin. As pessoas ficaram em silêncio, mas o Duque de Newcastle não aceitou o desafio de Blondin. "Tem alguém aqui que acha que poderia fazer isso?" Blondin perguntou. Ninguém queria se voluntariar. Depois de um tempo, uma mulher idosa saiu da multidão e subiu no carrinho. Blondin a levou até o outro lado e depois voltou. A mulher era a mãe do Blondin, a única pessoa disposta a colocar a vida nas mãos dele. É interessante que esta história verídica, esta é uma história verídica, ilustra bem o que significa a fé. Fé é eu confiar suficientemente em Deus para colocar nele, ou me colocar dentro do carrinho que Ele tem para mim. Não é tanto uma convicção, crer muito que alguma coisa aconteça. Isso é otimismo, é pensamento positivo, é outra coisa qualquer. Fé é eu saber o que Deus tem para mim, o propósito que Deus tem para mim. E às vezes eu posso não alcançar até nesta vida, mas eu fico firme, sabendo que Ele se vai cumprir independentemente das minhas circunstâncias. E isto é fé. É uma fé que se torna ativa, é uma fé que se torna consequente, é uma fé que no dia de amanhã, quando eu for à escola, quando eu for para o trabalho, quando eu for para o consultório, quando eu estiver no escritório, se traduz em ações concretas, porque eu sei em quem tenho querido. E sei aquilo que Deus espera de mim. Então eu espero que nós tenhamos hoje uma compreensão melhor do que significa fé. Porque obviamente Deus reage à nossa fé. Deus é um Deus que está atento àquilo que nós temos no nosso íntimo como crença profunda daquilo que nós sabemos que Deus é. Aquelas pessoas ali
naquele cenário lá do Blondino, eles todos acreditavam que era possível ele transportar uma pessoa. Já tinham visto ele transportar um saco de batatas com o peso de uma pessoa. Mas não tinham fé suficiente para se pôr lá dentro. Nós, como pastores, temos proposto este ano que nós, como igreja, não tínhamos só convicções, só credos, só crenças, mas tínhamos profunda certeza daquilo que Deus quer para nós. E a nossa vida se conforme, passa a ser vivida de acordo com aquilo que nós acreditamos. As nossas reações, os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, está profundamente enraizado naquilo que nós acreditamos. Voltando ao exemplo que o Tiago nos sugeriu refletir, se nós realmente acreditássemos que todos nós precisávamos melhorar a nossa condição física, o que é que faríamos amanhã? Todos nós estaríamos de certeza a começar a trabalhar o nosso físico. O problema é que nós sabemos intelectualmente que sim, eu poderia melhorar a minha condição física, mas nós não estamos profundamente convencidos de que é isso que tem que acontecer. Irmãos, a fé que Deus espera ver no nosso coração é aquela que sai de casa, vai ao encontro de Jesus. E porque eu tive fé, então Jesus pode operar o milagre. Então que o nosso Deus nos ajude a ter uma fé bíblica, uma fé próxima daquilo que é aquilo que Ele nos ensina.